Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não esquece de inscrever, deixar aquele like. A aposta final é EBN Cursos de Estatuto da PMPE, só o Estatuto nesse. E na sexta vai estar saindo Informática, Direito Constitucional e as extravagantes, beleza? Então aqui eu separei só o Estatuto, são 17 páginas. Vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? E vamos lá, só os maiores bizu aqui. Se eu pular alguma coisa, realmente é para adiantar o vídeo para não ficar tão longo, tá certo? Os policiais militares encontram nas seguintes situações. Na ativa, quem é os da ativa? Policiais militares de carreira, os incluídos na polícia militar voluntariamente durante os prazos é que se obrigam a servir, componentes da reserva remunerada, quando convocados, e os alunos dos órgãos de formações policiais militares da ativa, tá certo? E na inatividade, na reserva remunerada, quando pertencentes à corporação e percebem remuneração do Estado de Pernambuco, porém sujeitos ainda à prestação de serviços. Reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço, mas continuam a perceber remuneração do Estado. Os policiais militares de carreira são que no desempenho, presta atenção aqui, é questão de prova, que no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar. Desempenho voluntário, cuidado, porque isso aqui confunde a mente dos concurseiros quando cai na prova. Aí o cara fica perguntando desempenho voluntário. Foi assim que aconteceu na prova da PMRN. Eu consegui acertar, mas se liga que essa questão de desempenho voluntário pega muita gente surpresa, beleza? Então fica ligado. É privativo brasileiro nato, né? A carreira de oficial da PM. Então, a carreira de oficial da Polícia Militar é privativo brasileiro nato. Hierarquia e disciplina são a base da PM, tá certo? A disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias de vida entre policiais da ativa, da reserva e reformados. Posto é o grau de oficial e graduação é o grau de praça, beleza? Posto oficial e grau de graduação é o de praça. Beleza? Isso aqui cai em prova, tá certo? Posto oficial, graduação, praça. Aspirantes a oficial da PM, os alunos oficiais são denominados praças especiais. A precedência, como é que é? Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores aos demais praças e os alunos oficiais da PM são hierarquicamente superiores aos subtenentes da PM. Os alunos oficiais são declarados aspirantes pelo comandante-geral da PM. Então, o comandante-geral da PM que declara aspirantes, tá certo? Consideram também vagos os cargos das policiais militares cujos os ocupantes tenham falecido, tenham sido extraviados, tenham sido considerados desertores. São manifestações essenciais de valor da polícia militar. Aqui vai cair na prova, beleza? Pode anotar aí. O sentimento de servir a comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. O civismo e o culto às tradições históricas. Isso aqui, ele tem uma tendência a ser cobrado por ter algo diferente. O civismo e o culto às tradições históricas, tá certo? A fé elevada na missão da polícia militar, o espírito de corpo, o orgulho do policial militar pela organização que serve, o amor à profissão da polícia militar e o entusiasmo com que é exercida, o aprimoramento técnico científico. Se eu pudesse destacar, eu destacaria esses dois como sendo algo que pode vir na prova por ser algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, tá certo? Então o resto dá para deduzir, mas esses dois aqui, eles chamam a atenção por serem diferenciados. O civismo e o culto de tradições e o aprimoramento técnico profissional. O comandante da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse de salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza de seus bens, tá certo? Comando é a soma de autoridade, dever e responsabilidade de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar, beleza? Os cabos e soldados são elementos de execução. Cabos e soldados, elementos de execução. Presta atenção que aqui é questão de prova também, tá certo? Cabos e soldados, elementos de execução. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar. Então, o cara que toma as decisões, ele se responsabiliza integralmente, tá certo? A violação dos preceitos da ética da polícia militar é tão mais grave quanto mais elevado. Então, quanto mais elevado o grau hierárquico, mais grave a violação da ética, tá certo? No concurso de crime e de transgressão disciplinar, será aplicado somente a pena relativa ao crime. Fica ligado que aqui é questão de prova. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo, impedimento do exercício da função. O governador, claro, né? A PM é subordinar o governador, comandante da PM, comandantes e chefes de diretores. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre os atos superiores quanto de caráter reivindicatório. Beleza? Fica ligado que isso aqui
questãozinha de prova. O Tribunal de Justiça de Pernambuco é competente para processar e julgar policiais militares nos crimes definidos em lei como militares, tá certo? É o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aplicam-se aos policiais militares em que couber as disposições estabelecidas no Código Penal Militar. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar o que, galera? Detenção ou prisão não ultrapassam os 30 dias. Questão de prova. O oficial presumidamente capaz de permanecer como policial da ativa será submetido ao Conselho de Justificação. Então, o oficial que não tem capacidade de permanência na ativa, ele vai ser submetido ao Conselho. Compete ao Tribunal de Justiça de Pernambuco julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais reformados e na reserva remunerada. O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado a praças reformados e na reserva remunerada. Estabilidade quando praça com 10 anos de efetivo serviço. O direito de recorrer na esfera administrativa 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, pega o bizu, em 120 dias nos demais casos. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro e arresto, exceto nos casos previstos, né? Excepcionalmente poderá haver promoção, por quê, galera? Isso aqui é questão de prova. Ressarcimento de preterição, por bravura, né? Ou pós-mortem. Então aqui são os casos que podem haver a promoção, tá certo? Ó, compete ao comandante-geral da Polícia Militar a regulamentação e a concessão de férias anuais. Fora as férias, os policiais militares têm direito ainda núpcias, 8 dias de afastamento, luto, 8 dias, instalação até 10 dias e trânsito até 30 dias. A licença pode ser especial para tratar de interesse particular, para tratamento de saúde de pessoa da família, para tratamento de saúde própria, tá certo? A licença especial, ela tem duração de 6 meses, pode ser gozada uma só vez, podem ser parcelados 2 ou 3 meses por ano civil. Quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pelo comandante-geral da corporação ou pelo secretário de Defesa Social. O período de licença especial não interrompe a contagem de efetivo serviço. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, considerado policial militar com mais de 10 anos de serviço. Tá certo? Que a requerer com aquela finalidade. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou condições estabelecidas neste artigo. A interrupção da licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer em caso de mobilização em estado de guerra, decretação de estado de sítio, para cumprimento de sentença que importe restrição de liberdade individual, que é questão de prova, né? Qual os casos que pode ser interrompida a licença especial para tratar de interesse particular? Para cumprimento de sentença que importe restrição de liberdade individual, né? Para cumprimento de punição disciplinar, em caso de pronúncia em processo criminal, que também pode ser uma questãozinha de prova, né? Ou indicação em inquérito policial militar, juiz da autoridade que efetivar a pronúncia ou indicação. É proibido ao policial militar o uso de uniformes em reuniões, propaganda ou qualquer manifestação de caráter político, partidário, na inatividade, salvo para comparecer em solenidades, no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão policial militar. A pensão militar será devida aos beneficiários a contar do dia seguinte ao óbito, quando requerido de até 30 dias, na data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência, da data de ocorrência do desaparecimento do militar por motivo de catástrofe. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa permanece sem um número na sua escala hierárquica. A agregação não abre vaga, inclusive para efeito de promoção. E quando o policial militar deve ser agregado, questão de prova, tá certo? Foi nomeado para o cargo policial militar considerado de natureza policial militar estabelecido em lei por decreto não previsto nos quadros, aguardar a transferência ex officio para a reserva remunerada, for afastado temporariamente do serviço ativo por ser julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento, ter sido julgado incapaz definitivamente com o trâmite do processo de reforma, haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, então o cara passou um ano, isso aqui é a questão da prova, haver ultrapassado 6 meses contínuo de licença para tratar interesse particular, haver ultrapassado 6 meses contínuo em licença para tratamento de saúde, ter sido considerado oficialmente extraviado, haver sido esgotado para caracterizar o crime de deserção, como desertor ter se apresentado voluntariamente ter sido capturado, se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum, haver ultrapassado 6 meses contínuos sujeito ao processo do foro militar, ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença transitada de julgado, estar à disposição de outros órgãos ou entidade, ter sido nomeado para qualquer cargo público temporário não eletivo, ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte 5 ou mais anos de efetivo serviço, ter sido condenado a pena de suspensão do exercício posto grau ou graduação, o policial militar agregado,
continua a ser considerada para todos os efeitos de serviço ativo. A agregação policial militar, a que se refere à linha 1, tá, beleza. Aqui é mais leitura mesmo, para não ficar tão longo, tá certo? Então vocês leem essas partes aí, que é de onde inicia a questão das datas da agregação. A agregação se faz por ato do governador do estado de Pernambuco, de autoridade quem tinham sido delegados os poderes para isso. E o que é a reversão? É o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou sua agregação. A reversão será efetuada mediante ato do governador do estado de Pernambuco, ou da autoridade quem tenham sido delegados os poderes para isso. Excedente é a situação transitória, aqui automaticamente passa o policial militar, que é promovido por bravura, sem abrir vaga, sendo mais moderno da respectiva hierarquia, ultrapassa o efetivo do seu quadro em virtude de promoção, tendo cessado o motivo determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo quadro, ultrapassa o efetivo do seu quadro ou qualificação em decorrência de desativação parcial do aludido efetivo. O policial militar é promovido por bravura sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o princípio da promoção. É considerado ausente o policial que, por mais de 24 horas consecutivas, deixar de comparecer à organização de polícia militar, sem comunicar, ausentar sem licença da organização policial militar onde serve. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal. É considerado desaparecido policial militar ativo que, no desempenho de qualquer viagem, trabalha em operações ou em caso de calamidade, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção, tá certo? O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. O desligamento ou exclusão do policial militar ativa é feito em consequência de transferência para a reserva remunerada, reforma, demissão, perda de posto patente, licenciamento, exclusão à bem da disciplina, deserção, falecimento ou extravio. O desligamento do serviço ativo será processado após expedição de ato do governador do estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegados os poderes para isso. O desligamento da organização policial militar em que serve deverá ser feito após a publicação de diário oficial ou boletim da corporação da nota oficial correspondente e não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial. A passagem policial militar, a situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetuar a pedido ex officio. A transferência para a reserva remunerada a pedido com provantes integrais para o militar do Estado que ingressa na corporação a partir de 1 de janeiro de 2022 será concedida mediante requerimento ao militar do Estado que conta 35 anos de serviço, desde que no mínimo 30 anos seja exercido na atividade de natureza militar no Estado de Pernambuco. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido do policial que estiver respondendo inquérito, questão de prova, estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Beleza? No caso do Estado haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses por conta do Estado de Pernambuco, falado para isso sem haver decorrido 3 anos do seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido estágio ou curso, tá certo? A transferência policial militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio ou caso de mobilização. A convocação de que trata esse arquivo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que ela deu origem, não devendo ser superior a 12 meses. Considera para efeito deste artigo o grau hierárquico imediato do primeiro tenente para aspirante, do segundo tenente da PM para subtenente. Beleza, aqui não é tão interessante. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para permanência na situação, ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar 5 anos. Fica ligado. A demissão do policial militar aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua a pedido ou ex officio. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado, sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos, com indenização aos cofres públicos, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Fica sujeito à declaração de indignidade do oficialato ou incompatibilidade com o mesmo, por julgamento do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O oficial que for condenado, Tribunal Civil ou Militar, pena restritiva à liberdade por superior a 2 anos, em decorrência de sentença condenatória, for condenado por ter passada em julgado por crime para os quais o Código Penal Militar combina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à segurança nacional, incidir casos previstos em lei específica que motivam o julgamento do Conselho de Justificação e nele for considerado culpado, tiver perdido a nacionalidade brasileira, o licenciamento de serviço ativo, a aplicação entre a praça se efetua a pedido ex officio. Né? O licenciamento poderá ser concedido desde que não haja prejuízo a serviço. A praça engajada ou reengajada que conta no mínimo metade do tempo de serviço a que se obrigou.
O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação peculiar, por conclusão do tempo de serviço, por conveniência do serviço, a bem da disciplina. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio. Praças sem estabilidade que forem condenados a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos por tribunal militar ou civil em sentença transitada julgado aos aspirantes com estabilidade assegurada, sobre as quais houver pronunciamento ao Conselho Permanente de Justificação por haverem sido condenados em sentença passada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos ou nos crimes previstos na legislação especial, né? Beleza? Aqui vale a pena ler um pouquinho, tá certo? Aqui. Ó, o extravio do policial militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial militar como uma consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data que o mês for oficialmente considerado extraviado. Desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação do motivo de extravio. As frações excedentes a 6 meses serão contadas como ano completo. Fica ligado aqui. A data limite não poderá exceder 45 dias, dos quais o máximo de 15 dias no órgão encarregado de efetivar a transferência da data da publicação, beleza. Né? O policial militar ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação específica. É vedado o casamento do aluno oficial PM e demais frases quando tiverem sujeito à regulamentação do curso de formação. Questão de prova. O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após autorização do comandante geral. Fica ligado, essa questão aqui é de prova. Questão de prova. Questão interessante, né? As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados. São recompensas. Prêmios de honra ao mérito, condecorações, elogio, louvor de referência, dispensa do serviço. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas na lei no regulamento da Polícia Militar. As dispensas de serviço são autorizações concedidas aos policiais militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos policiais militares como recompensa para desconto de férias em decorrência de prescrição médica. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computada como tempo de efetivo serviço. E é isso aí, galera. O PDFzinho está aí disponibilizado. Espero que a gente consiga nesse PDF ter todas as questões da prova na parte do estatuto. Tamo junto e valeu!